Meus amigos, hoje uma notícia, ainda não se sabe até que ponto verdadeira ou falsa, surpreendeu a todos os amantes do futebol, sobretudo aqueles que ainda sentem pela seleção brasileira uma grande afinidade, ainda a consideram um patrimônio nacional. Surgiu a informação de que a CBF, em decisão tomada conjuntamente com a fornecedora do material esportivo da seleção, aposentaria ou aposentará a camisa azul, a camisa número 2 da seleção brasileira, e colocará em seu lugar uma camisa que não terá as cores da bandeira nacional. A mais cotada, segundo todos falaram, seria uma camisa na cor vermelha. Muito bem. Antes de dar a minha opinião a respeito do assunto, quero só passar para vocês a seguinte informação. Já faz muito tempo que eu não dou a menor bola para a seleção brasileira. A última Copa do Mundo na qual eu realmente torci pelo Brasil foi a Copa de 1998. Depois daquele vice-campeonato na França, eu fui me distanciando aos poucos e cada vez mais do selecionado nacional, porque eu entendo que enquanto a CBF for balcão de negócios, enquanto patrocinadores insistirem em se meter nas convocações, enquanto empresários tiverem poder de decisão na hora de chamar jogadores, a seleção brasileira não será uma seleção brasileira. A seleção brasileira será a seleção da CBF. E pela seleção da CBF, sinceramente, eu não torço nem a favor e nem contra. Dito isso, eu quero dizer a vocês que essa informação de que o Brasil poderia ter como segundo uniforme uma camisa na cor vermelha pode não ter passado do que nós jornalistas chamamos de balão de ensaio. Para quem não sabe o que é isso, joga-se uma notícia na mídia, percebe-se qual a repercussão que ela pode ter, e se for positiva, ok, se confirma a notícia. E se for negativa, se simplesmente se esquece, ou se desdiz, melhor dizendo, se afirma que foi um mal entendido, que a notícia era fake e que na verdade é a segunda camisa da seleção, ou vai continuar azul, como essa que eu estou usando aqui, ou então vai ser de uma outra cor que seja condizente com as cores do nosso país. Esse pode ser. Agora, presumindo e analisando o que é a CBF, ou o que vem sendo a CBF nas últimas décadas, não é surpresa para mim, ou não será surpresa para mim, se de fato a camisa número 2 da seleção brasileira não for nem verde, nem azul e nem branca, que são as outras três cores, as cores da nossa bandeira, mas que ela seja realmente vermelha ou de qualquer outra cor, que nada represente o Brasil e a nossa nação. Dito isso, eu queria dizer o seguinte, que se a CBF colocar uma camisa vermelha na seleção brasileira, será um baita de um tiro no pé. A alegação de que isso seria para atrair o jovem torcedor que gosta de novidades não cola. Isso é uma estratégia, volto a dizer, se a notícia for verdadeira, é uma estratégia comercial para que se venda mais camisas da seleção brasileira, talvez um acordo lá entre a patrocinadora. Vocês estão reparando que eu não estou falando o nome da patrocinadora, e não estou falando o nome da patrocinadora propositadamente, porque eu não vou ficar aqui caindo nessa história, porque pode ser um balão de ensaio, e eu não vou dar aqui moral, não vou dar aqui publicidade para a patrocinadora, se isso for um balão de ensaio, ok? Só para lembrar a repercussão, por que a repercussão tem sido tão negativa, eu vou dizer para vocês o seguinte, vou contar para vocês. Em 1987, a seleção brasileira realizou 2 amistosos, um com o Chile e outro com a Alemanha Ocidental. No primeiro jogo contra o Chile, disputado na cidade de Uberlândia, a seleção brasileira entrou com a sua tradicional camisa amarela, mas com um patrocínio da Coca-Cola, um patrocínio, um retângulo vermelho, com as letras, com a palavra Coca-Cola, com a marca Coca-Cola, escrita em branco. Isso era proibido pela FIFA, mas a CBF resolveu peitar e jogou contra o Chile. O Brasil venceu por 2-1, e jogou contra o Chile com essa camisa estampada. A repercussão foi péssima,
porque os torcedores não aceitavam que na camisa da seleção brasileira houvesse um retângulo apenas. Um retângulo em vermelho. Imagine se toda a camisa da seleção brasileira for na cor vermelha. Aliás, antes que alguém possa aí estar pensando que eu estou falando que eu não quero a seleção de vermelho por razões políticas, porque vermelho é a cor do comunismo, ou é a cor do socialismo, ou é a cor de determinado partido, quero deixar bem claro que eu sou apolítico, eu não me meto nessa situação, não me envolvo com isso, porque de sujeira eu quero distância. Então eu não estou nem aí para qual cor é de partido, ou qual cor é de sistema político, eu não estou nem aí para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a seleção brasileira já está completamente afastada do seu torcedor. A seleção brasileira já não chama a atenção de quase ninguém. A seleção brasileira já não consegue fazer com que o país pare para vê-la jogar, jogando de verde e amarelo. Tudo bem, é um amarelo bem apagadinho, não tem graça nenhuma, tá bem longe do amarelo canário, da onde surgiu a expressão seleção canarinho, não é? E o verde na camisa da seleção brasileira também é quase um verde claro, ou seja, os tons de verde e amarelo na nossa camisa já são bem apagadinhos, mas ainda continuam sendo verde e amarelo, ok? Então já tá assim, desse jeito. Você imagina se a seleção brasileira entrar em campo numa partida de Copa do Mundo, ou mesmo de eliminatórias, jogando de vermelho, ou de qualquer outra cor que não seja amarelo, azul, branco ou verde. Então, eu sinceramente acredito que seja mais, ou que tenha sido mais um balão de ensaio, e que essa história não irá para frente, mas por outro lado, como eu já disse, fazendo uma análise do que a CBF vem sendo nas últimas décadas, de repente, algum energúmeno, algum imbecil, algum idiota resolveu fazer esse teste e vai lançar a camisa da seleção brasileira em vermelho. Vamos aguardar os próximos dias, as próximas semanas, para ver o que vai acontecer. Mas assim, olha, se eu já não dou bola para a seleção brasileira jogando de verde e amarelo, você imagina jogando de outra cor. E assim como eu tenho certeza, milhões e milhões e milhões de brasileiros pensam da mesma forma. Bem, eu sou o Márcio Trevisan e esta é a minha opinião. E a sua? Qual é? Deixa aí nos comentários e a gente troca uma ideia. Valeu?